Você já parou para pensar aí na sua vida em alguma situação de época em que Mercúrio estava retrógrado e absolutamente nada deu errado na sua vida naquele período? Você não teve um voo cancelado, um e-mail que se perdeu, uma confusão com o eletrônico, uma discussão, não teve um ex-namorado que voltou, apareceu do nada, mas você tinha lido em algum lugar que era para você tomar cuidado com aquele período, você ficou mais na defensiva naquele período, por 3 semanas, de alguma maneira, você se organizou para uma confusão, mas tudo permaneceu igual. E provavelmente, ouso dizer que já aconteceu o contrário também na sua vida, né? Do mês, aquele momento em que tudo desabou e as as coisas começaram a dar errado meio que ao mesmo tempo, ou você teve uma virada de chave meio completa que alterou tudo que você estava meio organizado para fazer e te levou para um caminho talvez até melhor para sua vida, mas que desorganizou a tua vida. E ninguém tinha avisado nada naquela época para você? Não tinha um post, não teve um alerta, não teve um trânsito famoso naquela época. Na verdade, são 2 experiências que trazem uma mesma pergunta: por que que alguns trânsitos passam sem tocar em nada para você e outros mudam, reorganizam a sua vida inteira? Então, neste vídeo, eu quero te mostrar o que que faz um período pesar de verdade, te apresentando algumas técnicas que os astrólogos usam quando eles querem saber o que está acontecendo com uma pessoa específica, não com o céu daquele momento, porque isso é muito diferente. O céu é para todos, né? Assim como o Sol. Então, vamos começar pelo problema? Agora, a gente está com Marte em Gêmeos, né? Está finalizando a passagem dele pelo signo de Gêmeos, mas nesse momento ele está em Gêmeos. Então, essa frase é verdadeira para 8 bilhões de pessoas que estão vivas agora? Para você, para mim, para um pescador na Indonésia, para um bebê que acabou de nascer ontem. Então, essa é uma informação sobre o céu. O céu é para todo mundo, mas cada um tem um mapa específico. Então, acompanha aqui comigo que esse mesmo Marte que está fazendo agora, vamos pensar em 4 vidas diferentes e esse Marte em Gêmeos passando ali. Para uma pessoa, Marte está passando em Gêmeos na casa 1 daquele mapa, do mapa dela. Então, o Marte ali, ele é visível de longe, porque a gente está falando do corpo físico. Então, a pessoa fica um pouco mais acelerada, ela começa a andar um pouco mais rápido, ela tem uma resposta mais afiada, a impaciência dela tá meio à flor da pele ali. E as pessoas ali em volta estão lidando com aquela manifestação na vida dessa pessoa que tem Gêmeos na casa 1 e o Marte agora está passando por ali. Mas a gente tem uma outra pessoa que tem Gêmeos na casa 4. Então, é a mesma força, o mesmo Marte trabalhando, mas dentro de casa. Então, é uma pessoa que está passando por uma reforma, está começando uma reforma na casa dela, que está mudando de endereço, que está tendo atrito com pessoas ali que dividem o mesmo teto. Esse assunto da família, que talvez às vezes a gente não quer tocar, de repente ele está na mesa para essa pessoa. Ela está lidando com questões familiares agora. Para uma terceira pessoa, Gêmeos está na casa 8, então o Marte está passando na casa 8. E ali, o compartilhamento daquilo que não se diz que está sendo compartilhado é mais ou menos os assuntos da casa 8. Então pode ser alguém que está lidando, descobrindo uma dívida que não sabia que tinha, está fazendo uma negociação com alguém sobre recursos compartilhados, está tratando de uma herança, está vivendo alguma mudança na forma como ela lida com a própria intimidade, está lidando com alguma crise pessoal, está descobrindo algo ali inconsciente dela e vindo à tona, está fazendo terapia e está numa fase do seu processo de autoanálise mais impactante. Então, tem todas essas nuances. Talvez uma quarta pessoa também, com o Marte passando, por exemplo, na casa 12. Então, é o mesmo Marte, mas ele está
quase que sem endereço na casa 12. Então, é uma energia que vai correndo meio por baixo. A pessoa que talvez está passando por um cansaço que não tem uma explicação muito óbvia, né? E essa ação marcial acontecendo ali longe dos olhos dela, inclusive dos olhos da própria pessoa. Então, repara só que é o mesmo planeta, a gente está falando do mesmo signo, a gente está falando, ele está passando pelo mesmo grau para todo mundo, mas 4 vidas e possibilidades que não parecem uma com a outra. Por isso que eu quero aqui com esse vídeo pensar nessa astrologia que a gente às vezes não comenta, né, que não aparece num conteúdo para todas as pessoas, né? Porque quando você vai produzir um conteúdo se baseando na astrologia, você está falando para todo mundo. Então, existe um risco muito grande da gente, nessa generalização, a gente acertar num e não acerta em 7,900 bilhões. E tem ainda um outro detalhe, porque em nenhum desses 4 exemplos a gente pensou se dentro dessa casa, em Gêmeos, a pessoa tem algum outro planeta no mapa dela. E é um outro assunto. Então, um planeta em trânsito, ele percorre 360 graus. Dentro desses 360 graus, a gente tem uma divisão entre 12 partes, que são as casas astrológicas, e ele nunca está num lugar específico, ele está sempre atravessando, né, alguma área da sua vida. Tem alguma coisa sempre em movimento acontecendo, alguma não, várias. Dentro desses 360 graus, o seu mapa, talvez aí uns 12, 15 pontos específicos, porque aí você vai ter um ascendente, a Lua, os outros planetas todos, né? Então, quando um trânsito chega em cima de um grau específico do mapa daquela pessoa, aquele assunto que já estava se movimentando vai encontrar ali um clique, né? É um botão que aperta, né? E alguma coisa acontece. Então, essa é a diferença entre o barulho, por exemplo, de uma obra que está acontecendo na sua rua e o barulho de uma obra que está acontecendo dentro do seu quarto, né? Nos dois casos, a gente está falando de uma obra, mas a forma como você vai lidar com aquilo ali é completamente diferente. Então, por isso que existem meses inteiros sendo anunciados como intensos, que você viveu como com uma banalidade absoluta. O assunto até aconteceu, você até pensou ali e tal, mas aquilo você não registrou muito, porque era uma obra que estava rolando lá fora. Enquanto a outra pessoa tá lá que não consegue pensar em outra coisa, porque tem uma obra dentro do quarto dela. É tipo um rádio mesmo, sabe? A estação, ela tá ali transmitindo o tempo todo. Em algumas frequências, você vai parar e vai escutar algo, né? Quando sintoniza alguma coisa. Então, é mais ou menos isso, né? O céu é essa transmissão. E o mapa de cada um vai sintonizar alguma coisa. E o que faz um trânsito pesar para uma pessoa? Existem aí os critérios, né? Porque e são critérios até bem objetivos, que você pode até aprender a usar agora, e esse é o objetivo desse vídeo. Primeira coisa, a gente vai pensar na velocidade. Por exemplo, a Lua, ela troca de signo a cada 2 dias e meio. Isso significa que ela vai passar por cima de tudo no teu mapa todo mês. Então, por isso que a Lua ela vai descrever o modo, o humor do dia. Tem uma. É claro que quando ela se conecta com algum outro planeta, e aí a gente vai ampliando, né? E abrindo novas camadas mesmo. Já o Saturno, não, ele leva 2 anos e meio em cada signo. Urano vai levar 7 anos. Então, Netuno vai levar 14. Plutão, às vezes, passa de 30 anos até num signo só. Então, um planeta lento, ele vai ficar por cima de alguma coisa no teu mapa por muito tempo, meses, talvez anos. E vai voltar ali de novo e retrogradar e voltar naquele ponto, vai andar de novo. Então, às vezes, até 3 vezes ele vai passar por cima de um planeta no teu mapa. Então, esse sim tem o poder de mudar alguma coisa. Essa é a diferença entre uma obra acontecendo lá fora e uma obra acontecendo dentro do teu quarto. O segundo ponto é o que ele vai tocar, qual é o ponto que ele toca. Então, um trânsito ganha mais corpo quando ele encontra um ponto mais sensível. Aí a gente tem dentro da hierarquia dos planetas e dos pontos astrológicos o que vai ser levado em consideração primeiro.
né? Então, Sol, Lua, ascendente, meio do céu, o planeta que rege o teu ascendente, os ângulos, principalmente, né? O meio do céu e o ascendente, são onde tem mais você, né? Ali. E um planeta lento cruzando, por exemplo, o teu ascendente, vai falar, assim, de uma passagem que vai coincidir com uma mudança visível, seja de aparência, de postura, no modo como as pessoas te leem. E o mesmo planeta, se ele atravessar o meio de uma casa sem nenhum planeta, ele vai continuar se movimentando ali dentro do assunto daquela casa. Você vai ter passado por um conteúdo que está falando de algo super relevante, mas para meia dúzia de pessoas, e naquele momento não é o seu caso. Né? Outro ponto também para levar em consideração é quantas vezes um planeta passa por um ponto sensível no teu mapa. Por conta das retrogradações, os planetas de Marte para cima, eles costumam fazer ali uma média de 3 passagens sobre o mesmo ponto. Primeiro ele traz o assunto, depois você revisa aquilo, você às vezes hesita, você testa alguma coisa, e na terceira vez você fecha ali um aprendizado, ou uma história, ou uma situação que acontece. Então, isso vai mudar totalmente a leitura e o período, e como você vai lidar com aquele período, né? Então, quando alguém te diz que Saturno está sobre a sua Lua, também é importante você entender quantas vezes isso aconteceu, em que vez dessa estamos, né? Porque às vezes a gente está na primeira, e aí, realmente, é um momento talvez mais sensível, porque é a primeira vez, mas na terceira as coisas já são muito diferentes, né? Quando o planeta está para se aproximar desse ponto, a gente também já começa a sentir, porque o encontro ainda vai acontecer. A gente está sempre meio. Quando você vai para uma situação, enfrentar algo desafiador na sua vida, você fica meio ansioso ali, você se prepara para aquilo, mas depois que aquilo acontece e o planeta passa e eles já estão se afastando, aí o evento ele é menos relevante. Então, se a gente juntar todos esses critérios, a gente já vai filtrar 90% desse barulho que a internet tem costuma produzir sobre astrologia. E é por isso que eu quero aplicar esses critérios que eu trouxe aqui nessa para falar um pouco mais sobre esse que talvez seja o preferido, como eu falei, né, no outro vídeo, o preferido desse terrorismo astrológico, que são os eclipses, né? Todo mês aparece a mesma lista de coisas que você não deve fazer, o mesmo tom de véspera de catástrofe, a mesma sugestão de que é mais seguro você passar aquele dia embaixo da sua cama. Então, vamos colocar o eclipse nessa régua que a gente acabou de construir aqui. O eclipse, ele é uma espécie de lunação, ele é uma lunação, na verdade. É uma lua nova ou uma lua cheia acontecendo muito próximo dos nodos lunares, perto do ponto onde a órbita da lua cruza um caminho aparente nosso do Sol, né? Da ótica de quem está na Terra. Então, é um alinhamento que a gente pode chamar assim entre Sol, Lua e Terra. E esse alinhamento é por isso que ele produz essa sombra. E é por isso que o eclipse tem essa data marcada, que a gente tem séculos aí de antecedência, e é por isso que a gente tende a olhar para isso como um fenômeno que a gente se prepara para ele, né? Mas vamos aplicar os critérios que a gente pensou aqui na frente? A velocidade. Um eclipse, ele é rápido, né? Um momento ali é questão de minutos no céu. Mas o assunto que ele marca costuma se estender por muito mais tempo, até do que uma lunação comum. Então, a duração de um eclipse, ela vale enquanto aquele eclipse estiver rolando, enquanto não chega um outro eclipse. Então, ele dura ali mais ou menos 6 meses. E vai funcionar mesmo como um marcador de capítulo. E como ele fala de um olhar nosso diferenciado para como a gente vê alguma questão, e aí ligado ao que esse eclipse tocar no nosso mapa, a gente já vai chegar lá. Esse é um processo que leva um tempo também para a gente construir as mudanças que o eclipse propõe. O que ele toca é exatamente aqui a mesma pergunta de antes. Em que grau ele acontece? E que esse grau, aonde cai no nosso mapa aquele grau? E o que tem perto daquele grau?
seja por conjunção, ou seja, naquele mesmo signo, ou na oposição, no signo oposto, já que o eclipse acontece com a lua cheia e a lua nova, então a gente está falando desses pontos de um eixo, né, de signos. Então, dia 12 agora, por exemplo, né, se a gente pegar o próximo como exemplo, ele vai acontecer no grau 20 do signo de Leão. A pergunta não é o que ele significa para leoninos, é aonde esse grau, o que cai no seu mapa, o que tem ali por perto. Quem tem um ponto muito pessoal, em cima daquele grau, vai lembrar desse eclipse por muito tempo, vai lembrar desse eclipse não, desse período, né, dessa época da sua vida, né, é um momento marcante da sua vida daqui para frente, assim. Quem não tem nada vai atravessar o dia 12 fazendo compras no mercado e passeando com o cachorro, e os assuntos daquela casa vão se manifestar um pouco mais, né, de um jeito que faz sentido a gente refletir e analisar aqueles assuntos ali daquela casa. É claro que tem uma coisa que torna os eclipses diferente de qualquer outro trânsito. Ele não é um trânsito astrológico como um Marte em Gêmeos, por exemplo, né? Ele pertence a uma família. Então, os eclipses eles se repetem em ciclos longos, tem um assunto que meio que se repete e um certo parentesco que vai atravessando um certo tempo da nossa vida. Então, o eclipse de agora tem um irmão que veio antes, ou ele tem mais irmãos vindo ali na frente, e tudo isso vai somar e contar uma história específica. Mas para falar de eclipse, vale um vídeo mais completo, inteiro, para a gente pensar um final de semana inteiro, assim, e vou trazer desenhos, talvez, e outras formas, explicar também o mecanismo do eclipse, que eu acho que isso vai ser interessante de pensar. Mas para hoje acho que fica essa régua, né? O eclipse ele se mede como qualquer outro trânsito. Nesse sentido, assim, de entender como ele aplica, né? Como ele cai e o que ele traz de oportunidade para o teu mapa especificamente. Então agora a gente vai para a parte que muda a maneira da gente pensar e ver esses conteúdos. O trânsito, ele é uma informação que vem de fora. É esse céu se movendo, né, sobre o mapa parado que é o nosso, né? E existem outras técnicas dentro da astrologia que podem e devem ser utilizadas em conjunto para entender o que dentro desses trânsitos todos é relevante para cada mapa. Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E essa é a parte que a gente vai fazendo, e aí é que vale um profissional mesmo te ajudar, porque é a hora de você vai fazer um filtro do filtro do filtro, né? E dentro dessas técnicas a gente tem as técnicas das profecções, a gente tem a Revolução Solar, que é muito conhecida, que é aquele congelamento do mapa do teu aniversário, né? E fazendo e olhando para ele sobre o teu mapa natal. Tem as progressões, que são o processo do avanço do próprio mapa natal, né, num ritmo mais lento, e tem também os ciclos pessoais, né? Então tem o retorno do Sol, o retorno da Lua, todos os planetas, né, voltando para aquele ponto do nosso mapa onde ele estava quando a gente nasceu, e tudo isso ganhando relevância ou perdendo relevância. E é nesse ponto que a gente vai trazer essas técnicas e vai juntar tudo isso e vai poder considerar realmente aonde esse Marte em Gêmeos, por exemplo, pode estar trazendo aprendizados, processos. E então, eu sei que a astrologia às vezes ela parece muito confusa, né? Às vezes até para explicar é difícil, mas o mais importante é a gente não fechar nenhuma análise por uma leitura de céu genérica, genérica no sentido de que vale para todo mundo. Nada vale para todo mundo. Todo mundo é uma estrelinha específica dentro dessa constelação e merece e precisa ser respeitado dentro dos próprios processos e momentos de vida, né? Então a gente tem de um lado esse céu se movendo, né, ali pelos trânsitos, mas do outro lado a gente tem o teu mapa se movendo no ritmo dele, né, a partir das profecções, das revoluções, das progressões, das direções e de outras técnicas que ainda tem mais, né. Então, se você puder levar alguma coisa desse vídeo, que seja essa, né, que o céu
descreve. E essa descrição só faz sentido quando alguém específico está sendo descrito. A astrologia, ela funciona por correspondência. Essa é uma das grandes premissas astrológicas a partir de uma lei hermética que fala de tanto em cima quanto embaixo. Assim na Terra como no céu. Os planetas, eles não estão fazendo nada com você. Eles são um relógio enorme, maravilhoso, fantástico, muito bem feito, muito inteligente, que a gente lê a hora, o momento de um processo que já está em curso na sua vida, com a sua participação, com as suas escolhas dentro dele. Então, da próxima vez que você for ler que a semana vai ser difícil, que você já tenha essas perguntas, né? Do que o que isso toca alguma coisa em mim? É alguma coisa? É rápido? É lento? É a primeira vez? É a segunda vez? Eu já vi esse filme? Em que ano do meu ciclo? Em que momento eu estou da minha vida, né? Se a resposta for não, não toca nada, você acabou de devolver aí uma semana de ansiedade para você mesmo. E se tocar, você vai receber aquilo, talvez de uma forma melhor do que se viesse no susto, né? Você vai receber com alguma informação, que é para isso que serve saber a hora. É para isso que a gente olha para o relógio. A astrologia, sendo vista como esse farol, ela tá lá só mesmo para iluminar. Você continua navegando e eu vou continuar repetindo isso aqui. Mas eu não pedi ainda online que você se inscrever no canal, você comentar o que você está achando, você mandar para alguém que fica agoniado com previsões astrológicas e continuar aqui que a gente vai conversar mais, tá bom? Muito obrigada, boas coisas para você.